Romanos capítulo 2, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. O dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Amém? Tem mais uma tradução aqui. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Feche seus olhos. Não converse. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Precisamos da tua presença, da tua palavra. Precisamos da tua graça, da tua revelação sobre as nossas vidas. Que a tua presença, ó Pai, possa falar a cada coração aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, as nossas vidas, as nossas motivações. Toma, Pai, cada um que entrou aqui nessa noite, Deus. Que ninguém venha sair da mesma forma, mas que todos venham sair daqui cheios do conhecimento, cheios da presença, cheios daquilo que mais importa, ó Pai, que é o teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre obstinação. O pecado da obstinação. Um pecado perigoso. Um pecado que ele vai além, que ele leva as pessoas a endurecerem os corações diante da vontade de Deus, diante da presença de Deus. A obstinação é coisa séria, terrível. O bêbado, ele pode ser resgatado. O adúltero, ele pode ser restaurado. Aquele que fala muito, ele pode até ser perdoado. Mas quando o coração se torna obstinado, pode ter certeza, meu irmão, está fechando para Deus. E nessa noite, eu vou falar um pouco o que é um coração fechado para Deus. A pessoa ela se torna como uma pedra, imóvel, insensível, resistente ao toque da graça. Ela não permite que a palavra de Deus a transforme. Ela se fecha totalmente. Spurgeon dizia: não há consciente da sua culpa. E ainda assim dizer: não me arrependo. A obstinação, irmãos, é o inferno começando no coração. A obstinação é quando persistimos no nosso pecado, no nosso erro. Somos ministrados, somos aconselhados. Estamos numa igreja que prega muito sobre o pecado, que fala muito sobre arrependimento, sobre mudança de vida em várias áreas. No relacionamento, na vida financeira, na vida conjugal, na forma de lidar com os filhos, com a esposa, com o esposo, com a vida. E às vezes, uma frase que a minha esposa escuta muito de mim: fulano não entendeu nada, ciclano não entendeu nada. Durante muitos anos, já vi muitas pessoas ouvir o Evangelho, 10, 15, 20 anos. E o pior é como termina. O pior é se referir a uma pessoa assim, ela não entendeu nada. Já fiz muitos enterros, já ministrei em muitos
enterros. E eu vi ali muitas pessoas descendo o túmulo, sem entender nada. A morte não torna uma pessoa santa. A morte não torna uma pessoa boa. A morte, muitos são honrados na morte, mas é necessário em vida reconhecer o pecado da obstinação. Spurgeon falou que não há pior condição para o homem do que estar consciente da sua culpa e ainda assim dizer: não me arrependo, não reconheço. O que é obstinação, pastor? Obstinação é persistir no erro mesmo após conhecer a verdade. Obstinação é persistir no erro mesmo após conhecer a verdade. Uma pessoa que persiste no erro após conhecer a verdade, ela endurece o coração. Obstinação é endurecer o coração. É não ver, é não enxergar. Provérbios 29:1 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Você já pensou uma pessoa morrer no pecado da fofoca? Você já pensou uma pessoa morrer no pecado da pornografia? No pecado da mentira? Já pensou, irmãos, a pessoa morrer presa num pecado que ela sabia que ela tinha que se arrepender? Isso chama pecado de obstinação. Ela sabe que é pecado, ela sabe que é errado, mas ela não toma uma atitude, ela não deixa aquele pecado. Uma pessoa morrer sem perdoar, uma pessoa morrer magoada, uma pessoa viver uma vida dia após dia. Amanhã eu resolvo, né? Amanhã eu tomo um posicionamento, amanhã eu mudo. Uma pessoa morrer no pecado da obstinação. Pastor, então obstinação engloba o quê? O pecado não arrependido. Amém? Como vocês estão entendendo aqui? Obstinação é aquele pecado que eu sei que eu tenho, mas eu não me arrependo, eu não deixo. É tipo assim, o ferro, quando aquecido, ele pode ser moldado, mas quando esfria, se torna duro e inflexível. Assim é o coração humano. Quando ele resiste, ao Espírito de Deus, endurece até se tornar rígido. Ele não é sensível. Resiste à palavra, resiste à pregação, resiste o profeta, resiste a mensagem do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Às vezes, a gente fala: irmão, conserta. Irmão, isso aqui está errado. Minha irmã, deixa isso aqui. Permita que o Espírito Santo te transforme. E a gente está falando aquilo ali, e está aconselhando, mas chega uma hora, acabou. A palavra passa. A palavra, ela não causa efeito. A obstinação, ela não se mostra apenas em grandes pecados, mas em pequenas resistências diárias. Quando sabemos o que Deus pede e respondemos: não, Senhor, não, é o meu pecado de estimação, é o meu probleminha, é a minha raposinha, é o meu bichinho. Pois esse bichinho, irmão, pode ser impedimento
Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, aquele que veio para Jesus, não vive na prática do pecado. Então, para você ou para o outro, pode ser um pecado pequeno, mas você não quer mudar. Isso é uma resistência, é dizer não ao Senhor. E vendo aqui, eu busquei alguns textos, a causa da obstinação. Lá em Jeremias 17:9 diz que é o orgulho. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Uma causa da obstinação é o orgulho, a pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela desce ao inferno com a cabeça erguida. A pessoa orgulhosa, ela tem dificuldade de reconhecer a sua culpa no processo. A sua culpa naquilo que tem que ser tratado, aquilo que tem que ser resolvido. A pessoa orgulhosa, ela não é quebrantada, ela não vai nas fontes. A pessoa orgulhosa, ela não gosta de ser exposta. Ela preocupa muito com a sua reputação, com o que vão pensar dela. A pessoa orgulhosa, ela não aceita repreensão, correção, orientação, conselho. Isso é o pecado da obstinação. Ela se fecha a um tratamento. Causa da obstinação: amor ao pecado. Lá em João 3:19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o meu pecado, eu não deixo. Está me dando prazer, está me dando alegria. Quantas pessoas você conhece que é assim? Sabe que está pecando, mas sabe que está errada, mas ela não deixa, porque é a fase da vida dela, ela quer viver aquele momento, quer viver aquele amor proibido, quer viver aquela situação. Não, passei dificuldade a vida toda e estou ganhando dinheiro de forma ilícita e eu preciso fazer o quê? É aquele pecado que dá prazer, é o amor ao pecado. E a palavra de Deus diz que isso aí é uma causa da obstinação. Pessoas estão obstinadas também porque elas foram enganadas pelo diabo. Quem é o diabo? É o enganador. Aquele que engana. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então muitas pessoas estão enganadas pelo diabo. Como é que o diabo engana, pastor? De várias formas. Pela mídia, ele engana pelo amor ao pecado. O diabo sabe das suas fraquezas. Existem demônios que caminham de geração em geração. Ele sabe aquilo que os nossos olhos são atraídos, aquilo que os nossos ouvidos gostam de ouvir. O diabo nunca vai colocar um prato que não seja desejado por alguém. Por isso que é importante o evangelho ser pregado todos os dias para você, para que você reconheça as suas fraquezas, para que você reconheça aonde o teu inimigo pode te enganar. A cada dia, meu irmão, permita que a palavra de Deus seja um espelho na sua vida, para que o tentador não te engane. Se o diabo sabe que você é uma pessoa que ira fácil, ele vai colocar situações para você se irar. Se ele sabe que você tem problema com os olhos, a concupiscência dos olhos, ele vai lançar imagens. O diabo, se ele sabe que você é uma pessoa que se sente coitadinho, se sente injustiçado, ele vai colocar situações para que você possa ser enganado, de você achar que Deus te deve alguma coisa, que seus pais te devem alguma coisa, seus avós, seu chefe. Nada vem às mãos do homem que não venha do Senhor, amém? Amém?
Então o diabo sempre vai querer trazer alguma coisa dele para você. E essa coisa dele vai gerar o pecado da obstinação. Outra causa da obstinação é resistência ao Espírito Santo. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A palavra de Deus deixa claro que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Você escuta o Espírito Santo na igreja, nos estudos, na ministração. Você escuta o Espírito Santo durante a adoração, durante um louvor, quando você liga o som do seu carro. Você escuta o Espírito Santo quando você está estudando a palavra. Ele fala contigo. E ele tem falado sobre esse pecado, sobre essa situação, sobre esse problema que você está passando e você resiste. Isso te leva à obstinação. Spurgeon dizia: o homem obstinado constrói sua própria prisão e joga fora a chave. Forte isso, né, irmãos? O homem obstinado, ele está construindo a sua própria prisão e joga fora a chave. Qual o pecado que você está mantendo guardado na sua vida, mesmo sabendo que isso desagrada a Deus? O que está no teu caráter? O que está nos teus pensamentos? O que você tem feito que Deus não se agrada? O que você guardou e a chave foi jogada fora? Precisa ser tratado nessa noite. Precisa ser tratado nesses dias. Na minha tradução aqui, a mensagem, em Romanos 2:5 até o 8, diz assim, sobre a obstinação: não há como escapar. Rejeitar a Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Um dia, o fogo intenso e alto, o julgamento justo e ardente de Deus, irá queimar tudo. Não se engane, porque no fim todos terão o que merecem: vida de verdade para quem age do lado de Deus, e fogo para quem insiste em viver como bem entende, pela lei do menor esforço. Isso é muito forte, irmão. Persistir num erro, persistir num pecado, persistir em não submeter a Deus, em não submeter a palavra, persistir na inveja, na ira, na pornografia, na mentira, na fofoca. Persistir no pecado é persistir no engano. Porque Deus há de excluir, de zerar. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que era melhor não ter conhecido o Evangelho do que conhecê-lo e não praticá-lo. Melhor fosse que você estivesse numa igreja que prega só promessas, só bênçãos. Melhor fosse, irmão, que você não lesse a Bíblia. Melhor fosse que você gostasse só de louvores humanistas, que colocam o homem no centro e não cristocêntrico. Melhor fosse que você se agradasse de um evangelho raso, de um evangelho sem compromisso, do que você ouvir a verdade e não praticar, e não se arrepender, e não mudar. Tudo condena, pastor. Verdade. E o Senhor não vai deixar nada passar batido. Há de vir um juízo, irmão. Não é simplesmente fazer uma oração repetitiva e tudo está resolvido. A sorte foi lançada. O ladrão na cruz, aquele infeliz, teve sorte. Porque ele se arrependeu na curva da morte e entrou na eternidade. Nós estamos tendo tempo para endireitar as nossas veredas,
para permitir que o Senhor nos corrija, porque o filho é corrigido, mas aquele que está no pecado da obstinação, ele não é filho. Aquele que persiste no erro, aquele que não muda, aquele que busca Deus pelos benefícios e não pela correção, não é filho, é bastardo. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, irmãos? Eu falo isso aqui com temor e tremor diante de Deus, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho da forma que ele é. Porque da mesma forma que a palavra corta, aí corta aqui. Da mesma forma que eu entendo que isso está errado, eu preciso reagir. Da mesma forma que você sabe que isso não agrada a Deus, tem que reagir, tem que mudar, tem que agir. Os perigos da obstinação: cega a consciência. A pessoa já não sente mais peso pelo pecado, porque o coração endureceu. Parece que os apelos de Deus se tornam sem efeito. A pessoa obstinada, a consciência dela não pesa em momento nenhum. A consciência dela é uma só, cega. Outro perigo: atrai o juízo divino. Nós lemos aqui que o Senhor há de queimar tudo, conduz à perdição eterna. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas obstinadas. Quantos lembram de Faraó? Ele viu as 10 pragas do Egito e não se arrependeu. Ele viu Moisés, seu irmão de criação, homem de caráter, homem santo, prudente, e isso não foi suficiente. Faraó viu milagres, viu situações, ele viu o Senhor do lado do povo hebreu, e ele continuou com o coração endurecido. Como é que terminou Faraó? Afogado. Terminou afogado. Mesmo vendo o mar abrindo para os hebreus, ele quis tomar posse daquilo. A pessoa obstinada, ela quer aquilo que não é dela. A pessoa obstinada, ela quer Deus do jeito dela. Ela acredita naquilo, porque ela está cega. O povo no deserto, 40 anos, foi por causa de obstinação. Lá no Salmo 95, de 8 a 11, não endureçais o vosso coração, assim como em Meribá, e como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrariam no meu repouso. A pessoa obstinada, ela perde a bênção. Amém? Era para aquele povo ficar 14 dias, 21 dias no deserto. Ficou 40 anos no deserto. Por quê? Coração endurecido. E quando nós endurecemos o nosso coração, nós não vamos chegar na terra prometida. Saul, quantos lembram de Saul? Um rei obstinado, primeiro rei. 1 Samuel 15, 23 diz que porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Deus vê a obstinação no pecado como idolatria, irmão, como iniquidade. Quando a pessoa coloca outra pessoa no lugar de Deus, obstinação. Quando a pessoa coloca o trabalho no lugar de Deus, obstinação. Quando a pessoa coloca o prazer pelo pecado no lugar de Deus, obstinação. Quantos estão entendendo? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Meu irmão, você não vai reinar se tu rejeitar essa palavra. Você não vai seguir adiante se essa palavra não for aquilo que você precisa viver, cumprir, que você precisa agir segundo ela. Conhece mais a palavra, irmão, para você agradar mais a Deus. Amém? Se aprofunda nas Escrituras. Seja alguém sedento pela palavra de Deus para cumpri-la. Spurgeon dizia: irmãos, eu não sou o pregador, eu não sou o montador de esboço, tudo. Mas eu gosto de ler sobre homens de Deus, o que eles pensam sobre determinado assunto. Spurgeon foi quem eu vi que mais falou sobre obstinação, que me agradou, que me achou tremendo para essa palavra. Me deixou com vontade de falar sobre essa palavra. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. A mesma palavra que salva uns, endurece outros. Quando você não quer obedecer a palavra de Deus, ela vai te endurecer. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. A mesma palavra que salva uns, endurece a outros. Quantas pessoas conhecem a palavra, irmão, e não reagem? Endurecendo. Quantas pessoas sabem que homossexualismo desagrada a Deus? Continua no homossexualismo, já dizendo que é amor. Já começa a achar situações na Bíblia que aprovam isso. Toda vez que nós nos endurecemos diante da palavra de Deus, pode ter certeza, meu irmão, que ali nós estamos nos tornando mais culpáveis. Mais culpáveis. Cuidado para não se acostumar com a palavra, a ponto de ela não mais ferir o seu coração. Cuidado de você ler isso aqui apenas como um livro. Ei, cuidado para você não passar por essa palavra e você não se sentir constrangido, não se sentir ferido, porque a palavra ela fere, mas ela cura, amém? O problema é quando ela não estiver ferindo. O problema é quando ela não estiver te incomodando. O problema é quando você achar que a palavra que confronta não serve para você. Vai para uma igreja que passa a mão. Vai para uma igreja que te conduz a uma vida de prosperidade passageira. Porque a palavra que te conduz para a eternidade, ela machuca, ela fere. O cajado não é só para indicar o caminho, é para dar uns cutucão na ovelha. A vara, ela é necessária. Eu sempre levei isso na minha vida. E muitas pessoas brincaram. É cajadada. Esse pastor é vara, ele bate. Ah, meu irmão. Jesus não aceita de qualquer jeito. Jesus se preocupa. Porque ele falou do inferno muitas vezes. E se ele não dissesse que a porta era estreita, eu não estaria com ele. E muitos acham que estão com ele, caminhando uma vida larga, um caminho descomprometido, uma vida sem arrependimento. A bênção é eu ter as coisas, e não eu ter o nome escrito no livro da vida. A bênção é aquilo que eu ainda não tenho, e não aquilo que eu já recebi. Nós estamos entendendo? Enfim, cuidado para não se acostumar com a palavra, a ponto de ela não mais ferir o seu coração. O caminho para quebrar a obstinação, vou falar aqui rapidinho. Arrependimento sincero. O que é um arrependimento sincero? É aquele arrependimento que faz você mudar de atitude.
que faz você chorar, que faz você ter vergonha de Deus. O arrependimento sincero. Está lá em Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se tem alguém que Deus não despreza, é uma pessoa com o coração quebrantado. O que é quebrantado? Arrependido, rasgado, contrito. Um coração que realmente reconhece o seu erro. Deus não despreza. Então anota aí, arrependimento sincero. Para quebrar o pecado da obstinação, é necessário também humildade diante de Cristo. Lá em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se humilhe diante de Jesus, se humilhe diante de Cristo. A obstinação, ela só é derrubada com arrependimento sincero, com humildade diante de Jesus, que é o nosso Redentor, nosso Salvador, que é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o Pai. Amém? Mas é importante também obediência imediata. Hebreus 3,15, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hoje, obediência imediata, hoje, não é amanhã. Você toma essa ceia, hoje, você reconheça, hoje. E outra coisa importante, entender que essa obra é do Espírito Santo. Ezequiel 36:26 diz que vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Irmão, o Espírito Santo se move. O Espírito Santo fala contigo. Permita que o Espírito de Deus te oriente, te guarde. Não há como vencer o pecado de obstinação sem arrependimento sincero. Não há como vencer o pecado de obstinação sem obediência imediata. Não há como vencer sem humilhação diante de Jesus e sem permitir entender que essa obra é do Espírito de Deus. Amém? O coração obstinado é um bloco de granito. Nenhum martelo humano consegue quebrá-lo. Mas a graça de Deus pode rachar ele até o centro. Amém? Pode vir, cortar. O que precisa ser deixado na sua vida? Entrega hoje. Entrega diante desse altar, em nome de Jesus. Que o teu coração seja um altar de entrega a Deus, que a tua convicção agrade o Senhor. Se você entende que a voz de Deus está te tocando, está falando contigo, não endureça. Cada manhã, sem arrependimento, constrói um muro mais alto, atrapalha a tua vida, atrapalha o processo de chegar à eternidade. Não resista à graça de Deus. Obstinação é resistir à graça de Deus. É resistir à graça de Deus. Pecado, irmãos, ele não pode completar ano. Pecado não pode fazer aniversário. Não é verdade? Não acenda a vela para ele. Eu cheguei para um irmão, rapaz, tu está namorando essa moça há quanto tempo?
Estou noivo, pastor. Tá bom. Você está noivo há quanto tempo? 7 anos. E de namoro? 18. Pecado da obstinação. Meu irmão, você está escondendo essa mentira há quanto tempo? 20 anos. Pecado da obstinação. Meu irmão, você está devendo aquela pessoa e não paga, mesmo tendo condições de vender o carro e andar no carro mais barato. Aquilo que você sabe que tem que fazer e não faz, está pecando. Como vocês estão entendendo? O pecado é uma dívida diante de Deus, diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios. E de boa, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Quem já ouviu isso? Quem já assistiu esse filme? É bom, né? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas Ele vai saciar a ira dele contra aqueles que são obstinados no pecado. Por isso que a portinha é estreita, irmãos. É tipo uma catraca, sabe? Só passa um de cada vez. Não vai entrar de qualquer jeito. A obstinação nasce do orgulho, do amor ao pecado e da resistência ao Espírito. Seus frutos, cegueira, dureza, juízo e perdição. Mas há esperança. Cristo quebra corações de pedra e dá um novo coração. Amém? Finaliza com essa, Hebreus 3,15. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Não resista. Não diga amanhã. O amanhã pode não chegar. Hoje é dia da salvação. Louco, se pedir a tua alma essa noite, o que terás feito para Deus? O pecado obstinado desce ao inferno de cabeça erguida, mas lá sua altivez será humilhada. Renda-se a Cristo e encontrará misericórdia. Expujam. O pecado da obstinação é descer o inferno de cabeça erguida. Então, irmãos, como nós fomos agraciados ao Senhor, pelo Senhor, por estarmos aqui nessa noite, feche seus olhos, baixe a sua cabeça, fale com o Senhor nesse momento de ceia, permita que Ele fale, escuta Ele. Você não precisa mais me ouvir, escuta ao Senhor, escuta aquele que é digno de toda a honra. Feche seus olhos, permita que Ele fale algo no teu coração. O que precisa mudar? O que precisa reagir? Só no violão mesmo, só no violão. Deixa o Senhor falar a ti nesse momento. Vamos nos guardar um pouco. Feche seus olhos. Ah, Senhor, fala comigo, Pai. Fala, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Que durante essa ceia, Pai, nós não vamos tomar ela de forma indigna. O que é tomar ceia de forma indigna? É não reconhecer a sua falha, não reconhecer o seu erro. O que é tomar ceia de forma indigna? É não pedir misericórdia a Deus com relação ao pecado, com relação àquilo que está errado nas nossas vidas. Fale com o Senhor agora. Só você e Ele, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que no momento que nós participarmos do Teu corpo e do Teu sangue, os nossos corações, ó Pai,
possam receber poder do alto, poder de convencimento, poder de quebrantamento, poder de uma memória, Pai, que se volta a Ti. Que nós podemos saber que o Senhor é suficiente para nos curar, nos ferir, que o Senhor é suficiente para nos conduzir à porta estreita. Nós abençoamos, entregamos a Ti esses elementos, ó Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode permanecer sentado, esteja em adoração. Pegue o pão, pegue o suco. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, vieste a mim. Aleluias. Vamos ficar de pé? Qual é a única maneira da intervenção de Deus na nossa vida através da correção? É nos ferindo. É tocando naquilo que a gente colocou a glória. Muitas vezes a gente fala assim, por que isso aconteceu comigo? Intervenção divina de Deus. Se você serve ao Senhor com integridade, com verdade, se Ele vê que sua vida está bagunçada, que você está colocando outras coisas no lugar dele, Ele vai agir de maneira precisa e cirúrgica. Estava conversando com o Estevão, a gente conversa muito quando a gente está indo para a loja. E eu falei assim, filho, Deus sempre tem que estar em primeiro. O dia que outra coisa estiver em primeiro, vai dar PT, vai dar problema. Deus deixa, por um tempo, você curtir aquilo que você pensa que é prazeroso. Mas quando você menos esperar, Ele vai, te sacode e fala, quem tem que estar em primeiro sou eu. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e que Ele liga a ferida. Às vezes é necessário
que nós sejamos tocados, machucados, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que aparentemente eu penso que é ruim, não. Deus está no controle e Ele está mudando a minha rota para que eu vá para o centro da vontade dEle. Não sei como está a sua vida, mas você precisa entender que se Deus não estiver em primeiro, nada mais vai te completar. Você precisa se examinar nesta noite e você precisa colocar aquele que te criou em primeiro lugar. E você precisa encontrar nele prazer, porque as pessoas não conseguem encontrar prazer na adoração, elas não conseguem encontrar prazer na oração, mas elas conseguem encontrar prazer nas coisas mundanas. Elas se completam com aquilo que não é pão. E nós servimos um Pai de provisão diária. Um Pai que tem suprimento diário para tudo aquilo que eu preciso diariamente. Eu falo para o meu esposo, nós não servimos a Mamon, nós servimos Jeová Jirê, o Deus da provisão diária. O Deus da provisão diária. Não só no financeiro, mas em todas as áreas da minha vida. Santa Ceia, autoanálise, reflexão interna. Você precisa fazer uma cirurgia hoje internamente, olhar para dentro de você. Como um cirurgião preciso que detecta a enfermidade e arranca para que aquela pessoa possa sobreviver. Qual é o câncer? Qual é o tumor? Qual é a enfermidade que o Espírito Santo precisa ser preciso nessa noite? Pastor Delano falou sobre orgulho. A pessoa obstinada, você fala para ela, tem um buraco ali. Ela fala, mas eu quero ver se é buraco mesmo. Mas tem um buraco ali, não, mas eu quero ver. Enquanto ela não cair no buraco, ela não para. Se vocês não deixarem Jesus resplandecer, brilhar, entrar, tudo vai ser passageiro na sua vida. Nós estávamos ouvindo o pastor José ontem dizer que existem causas na nossa vida que nós vamos ter que bater na porta todos os dias até a gente ter resposta de Deus. Pega textos bíblicos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é promessa tua, Pai, e eu estou aqui batendo na porta. Eu bato hoje, eu bato amanhã, eu bato até que o Senhor me responda. Precisamos insistir naquilo que nós acreditamos. Oramos 2, 3, 4 vezes e paramos, não perseveramos. Precisamos perseverar como igreja. Reclamação, já basta o inimigo, irmãos. Nós precisamos declarar palavras de vida e vida eterna. A boca diz que nós abençoamos e nós amaldiçoamos. Existe um poder sobre a nossa fala, existe um poder na nossa língua, que nós possamos glorificar ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida nesta noite. Que Ele possa ser preciso e que Ele seja glorificado hoje, amanhã e o final de cada dia. Vamos orar. Pega esses elementos agora. Você está diante daquele que morreu e ressuscitou. Você está diante daquele que tem o poder para todas as coisas. Você está diante daquele que tomou a chave do inferno. Você está diante daquele que tem o poder da cura, aquele que tem o poder da restauração. Você está diante de um Deus vivo e poderoso. Você está diante de um Deus que pode todas as coisas. Não existe impossíveis para Ele, não existem impossibilidades para Ele. Você está diante de um Deus poderoso. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Nós te louvamos, Jesus, nós te glorificamos, porque Tu és o pão vivo.
Tu és aquele que alimenta a nossa alma, o nosso corpo. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que restaura. Tu és aquele que lê os pensamentos. Tu és aquele que esquadrinha os pensamentos, os corações. Tu és aquele que antes que nós possamos abrir a boca para verbalizar qualquer coisa, o Senhor já sabe. Nós queremos te glorificar, pão vivo que desceu do céu. Entra na nossa carne, entra na nossa vida, faça uma revolução, muda a nossa história, nos tira de todo e qualquer cativeiro, porque o Senhor veio para nos libertar de todo o império das trevas. O Senhor veio para nos comprar com o teu precioso sangue, e nós queremos glorificar a tua carne, nós queremos glorificar o teu corpo. Nós não queremos te desonrar, nós não queremos te envergonhar, Jesus, mas nós queremos declarar que o teu corpo faz parte do nosso corpo e que nós adquirimos tudo que nós precisamos através da tua pessoa. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos. Você pode participar, em nome de Jesus, do corpo de Jesus Cristo, do pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Nós te glorificamos pelo teu sangue, porque há poder no teu sangue, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Nos unja, Senhor, desde o alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nos cubra com o teu precioso sangue neste momento, Senhor. Nós cremos no poder do teu sangue. Nós te glorificamos. Nós fazemos parte da família de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O Senhor nos comprou de todos os nossos pecados, de todas as nossas dívidas. Nós éramos devedores, não conseguiríamos pagar, mas Jesus foi na cruz por mim, por você, pela sua casa, pela sua família, pelos que virão. Jesus foi na cruz e falou: está pago. Eu compro essa dívida é minha, essa dívida é minha, e nós te glorificamos, Jesus. Tu és o nosso rei. Assuma o lugar de honra na nossa história, na nossa vida. A ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Podeis participar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu sei, este corpo é uma semente. Eu sei, os mortos ressuscitarão. Eu sei, essa era passa e você não. Vamos cantar isso, declarar nossa fé na ressurreição dele e dizer: eu sei, este corpo é uma semente. Eu sei, os mortos ressuscitarão. Eu sei, essa era passa e você não.